Olá, estamos consigo outra vez na Estação 10 para trazer uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um texto que é subejamente conhecido pela maioria dos cristãos e subejamente falado, 2 de Crónicas 7,14. Quero considerar aqui duas intervenções. A intervenção do povo, a atitude do povo, que se revela em 4 aspectos, e o movimento de Deus, que se revela em 3 ações. Então eu vou ler o texto, 2 de Crónicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quero considerar aqui a atitude do povo em 4 ações fundamentais. A primeira ação fundamental é humilhar-se. Humilhar-se quer dizer render-se incondicionalmente a Deus. Ou seja, este termo humilhar significa isso, render incondicionalmente. Mas também estão associados outros vocábulos a esta expressão humilhar, como ajoelhar, sair do centro, deixar de pensar em si próprio ou em si mesmo, ser colocado em sujeição, ser obediente ou ser abaixado. Então nós temos aqui a primeira ação do povo que fará com que Deus ouça do céu. Qual é a primeira ação? A ser abaixado, ou seja, ser colocado em sujeição. Segunda ação do povo é orar. Esta expressão orar em hebraico, no contexto em que está inserido, aqui neste contexto, de 2 de Crónicas 7,14, orar significa em hebraico invocar, gritar, pedir socorro, intervir, interpor-se, mas fundamentalmente este último, ter um amor pela intervenção de Deus. Então, nós já consideramos 2 ações. A ação de humilhar, ou seja, de ser colocado em sujeição, de não pensar em si mesmo, de sair do centro, e a ação de orar, ou seja, demonstrar um amor pela intervenção de Deus, a desejar a intervenção de Deus. E aqui o termo orar também é interpor-se, ou seja, o povo percebeu que se teve que interpor entre a condição da terra e a bênção que esperava de Deus. Então interpor-se é orar também. Terceira ação do povo que define a sua atitude, ou seja, buscar a sua face, buscar a face de Deus. Aqui eu não vou considerar esta expressão em hebraico, mas vou considerá-la no contexto da história bíblica. E buscar a face de Deus é normalmente uma atitude daqueles que são considerados amigos de Deus, ou seja, que renunciam às suas coisas para poder ter uma amizade íntima com Deus. Então, o povo tinha que mostrar que, de facto, era amigo de Deus. Então, temos aqui estes 3 pressupostos. Ser colocado em sujeição para demonstrar amor pela intervenção de Deus e ser amigo de Deus. Amar ser amigo de Deus. Quarta ação do povo, converter-se. Converter-se dos seus maus caminhos. O que é isso, maus caminhos? Maus caminhos é a raiz da decepção, ou seja, a quebra de princípios. O povo quebrou os princípios de Deus e estabeleceu as suas próprias regras. Fugiu de andar segundo os caminhos, os pressupostos, os princípios, os fundamentos de Deus. E então essa decepção é a raiz da depressão. Então o povo tinha que se converter dessa quebra de princípios e ao converter-se da quebra de princípios também tinha que desejar que essa decepção, essa depressão acabasse na sua vida. Porque essa decepção por quebrar os princípios tirava o povo dos propósitos de Deus para as suas vidas. Então, essa quebra de princípios é revelada num ato de desobediência. E quando nós falamos aqui de quebra de princípios, ou de decepção, ou de depressão do povo, ou de pecado do povo, ou do povo não andar segundo os princípios de Deus, normalmente o termo que vem à minha mente é infidelidade. O povo era infiel a Deus. Então vamos ler esta atitude do povo segundo aquilo que consideramos agora. Primeiro, o povo teria que se sujeitar, colocar-se em sujeição, ser obediente, deixar de pensar em si próprio para poder orar, ou seja, interpor-se entre a condição da terra e Deus, no sentido de demonstrar amor pela intervenção de Deus. Depois o povo devia, através disso,
considerar-se amigo de Deus, mostrar que era amigo de Deus, fazer tudo para ter uma relação íntima de amizade com Deus, e assim a decepção acabaria. O povo devia desejar terminar essa decepção e voltar aos princípios da palavra de Deus, acabando com a sua desobediência e a sua infidelidade. No entanto, Deus, vendo isso no povo, Deus iria ter 3 movimentos na sua ação. Primeiro, Deus iria ouvir o povo atentamente. E a palavra ouvir dos céus, ouvir, é a palavra que significa em hebraico consentir, concordar, ouvir com atenção e interesse. Então Deus iria ouvir o povo com muito interesse. Segundo princípio é perdoar. Então Deus perdoaria os pecados do povo. E este termo perdoar aqui em hebraico está associado à palavra amar. Em grego a palavra amar significa afeição, caridade, sobrevivência, mas também tem outros significados, como levantar, suspender, sustentar ou remover. Daí a Bíblia dizer, o perfeito amor lança fora ou remove o medo. Mas também tem outra expressão. A palavra perdoar, através do amor, significa em grego zarpar. Então o que é que isto significa zarpar? Ir em direção de. Então quando Deus perdoava o povo, por causa da atitude do povo, que nós já falámos, daqueles 4 passos, por causa da atitude do povo, Deus ouvia o povo atentamente e ia em direção do povo, com a sua afeição, com a sua caridade, levantando a sua decepção, suspendendo a sua maldade, suspendendo o juízo, removendo o medo do povo. Mas amor em hebraico também significa, já falámos em grego, significa anseio, estar inflamado, estabelecer um compromisso, estar unido, ser um com, tomar uma atitude, derramar uma porção, levar um fardo, levar o sofrimento de. Então, o que é que Deus faz com o perdoar? Deus fica inflamado por nós, levanta a decepção, remove o medo, vai na nossa direção, demonstra o seu anseio por nós, ele está inflamado de amor por nós, de paixão, e ele estabelece um compromisso. Qual compromisso? Vamos estar unidos num só. E esta é a atitude de Deus, deve ser a nossa atitude, ser um com Deus. Como diz João 17, Jesus falou em ser um com o Pai e um conosco. E quando Deus é um connosco, o que é que Ele faz? Este termo amor também significa derramar uma porção, derramar uma unção, levar o nosso fardo, tirar o sofrimento. Então Deus perdoou tirando o sofrimento do povo e derramando uma porção. Qual porção? A porção de estabelecer um favor sobre o povo, de cobrir o povo com um favor, uma unção, uma graça. E qual era essa porção? Era a porção do povo, depois de ser perdoado, levar a mesma porção aos outros. E essa é a perspectiva para nós. Quando Deus nos ouve, quando nós olhamos para a sua face, nos tornamos seus amigos, buscamos a sua face, nos convertemos, deixamos a decepção, deixamos os princípios errados e estabelecemos em nós os princípios de Deus. Deus vem, estabelece uma unidade connosco, derrama uma unção e através dessa unção, dessa porção, nós fazemos o mesmo que Deus fez connosco. Vamos carregar o sofrimento dos outros, levamos o fardo dos outros e somos a porção de Deus para os outros. Por último, o último movimento de Deus, o terceiro movimento de Deus. Deus tornou a terra saudável. Deus veio sarar a terra. A palavra sarar é a palavra Rafá, em hebraico, que significa Adonai Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Então Deus diz, olha, se vocês cumprirem estes 4 pressupostos, eu ouvirei com atenção, eu virei, perdoarei, vos amarei e farei uma unidade convosco, estarei inflamado de amor por vós, levantarei o vosso medo, removerei o vosso medo, irei em vossa direção, demonstrarei o meu amor, suspenderei essa decepção e essa depressão e eu derramo uma porção sobre vós e vocês vão ver que eu vou sarar a terra. Vou sarar a terra, vou tornar a terra saudável, a vossa vida saudável. Com isso, sarar a terra é preparar a terra, regar a terra pelo poder do Espírito Santo, semear essa terra com a virtude, o poder da palavra de Deus e fazê-la frutificar. Então, nós podíamos considerar o seguinte, se o meu povo se colocar em sujeição, se o meu povo amar a intervenção de Deus, se o meu povo deixar a depressão e a decepção e não quebrar mais os princípios e obedecer, se o meu povo se tornar meu amigo, então Deus virá do céu, amará o povo, perdoará o povo, levantará a decepção, suspenderá o medo, removerá o medo, irá em nossa direção,
estará inflamado de amor por nós, estabelecerá um compromisso de ser unido conosco, trazendo uma unção até nós para tornar a nossa vida saudável. Que Deus o abençoe. Até à próxima. Que esta palavra seja uma bênção no seu coração. Amém.